estamos aqui numa aula em que nós vamos fazer uma dissecação de uma lula, lula molusco, lula pertencente à classe dos cefalópodes. Lembrando que a lula, ela é um molusco predador, astuto, inteligente, com grande poder de camuflagem, né? Com nado por jato propulsão muito rápido. Então, antes de mais nada, não é só já chegar e abrir, entendeu? Você tem que fazer uma análise externa do animal. A morfologia externa também é mega importante. Então vamos ver, externamente, como é que se apresenta aqui o nosso glorioso animal. Então vamos começar por onde? Vamos começar aqui pelos tentáculos, né? A lula, ela apresenta 10 tentáculos, certo? 8 pequenos, 2 grandes. Esses menores tentáculos, alguns autores chamam esses menorzinhos aqui pelo nome de braço. Então ela tem 8 bracinhos ou 8 pequenos tentáculos e 2 grandes tentáculos que a gente logo vê que se destaca no corpo da lula, né? Quando a gente estica aqui, por exemplo, aqui a lula, a gente percebe aí, ó, tá vendo aqui, ó, deitando aqui, por exemplo, aqui assim, né? Esses 2 tentáculos, correto? Eu vou até colocar aqui o fundo branco para a gente poder ver melhor aí os detalhes, por exemplo, aí da nossa gloriosa lula, não é? Então, tá bom. Agora olha lá, o que tem lá no meio dos tentáculos? A boca. E a boca, né, da nossa gloriosa lula, portanto é por aqui que ela come, é por aqui com o seu tentáculo que ela, né, tenta com o tentáculo colocar, por exemplo, a vítima aqui dentro, e ela vai triturar a vítima. Repara que na boca dela, se a gente abrir aqui a boca, por exemplo, da nossa gloriosa lula, a gente vai encontrar 2 estruturas meio durinhas, como se fosse, por exemplo, uma espécie de mandíbula. Aliás, é mandíbula, né? Essas mandíbulas, elas são feitas de quitina. Vamos tirar a mandíbula? Então, tirei aqui a mandíbula, ó. São 2 mandíbulas, tá vendo? Tirei uma delas, correto? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, na bagacinha branca aqui. Colocar aqui a outra mandíbula. Vamos tirar aqui a outra mandíbula. Sai aí, mandíbula. Sai, ó, aqui o biquinho da mandíbula aqui, ó. Só puxar que ela sai. Tirei, pronto. A outra mandíbula aqui, ó, pronto. Aqui, ó, outra mandíbula retirada, bonitinha tal. Vamos colocar aqui também nesse fundo branco aí, certo? Ainda na boca, além da mandíbula, a gente tem aqui uma estrutura chamada de rádula, né? Uma estrutura típica dos moluscos. A rádula também serve para triturar o alimento, correto? Então tá bom. Bom, aí outra coisa que eu acho que é importante que vocês saibam. Muita gente pensa que a lula, quando ela nada movendo os seus tentáculos. Não é bem assim. O movimento dela é por jato propulsão. Tá vendo isso daqui, ó? Deixa eu mostrar aqui, levar um pouquinho mais para perto de vocês aqui, ó. Essa estrutura aqui é um tubinho por onde sai água. Isso daqui é o sifão exalante, né? Então, na verdade, a água sai por aqui como se fosse um jato. Quando a água sai por aqui como se fosse um jato, ela, né? Ela se movimenta, né? Na verdade, você vai ver daqui a pouco, né? Que essa pele que tem toda aqui, por exemplo, nela é chamada de manto, né? E aqui é a cavidade do manto. A água, ela entra pela cavidade do manto e sai do manto por esse sifão exalante. Aí o sifão exalante facilita lá o movimento dela, correto? Por aqui, ó, né? Nessa parte aqui, ó. Tá? Bom, outra coisa que seria interessante que a gente soubesse, né? Como eu disse, essa região toda aqui é o manto, né? Muita gente gosta de comer essa região aqui, né? O manto, ele tem uma pele, né? Uma pele que a gente chama de epiderme, e essa epiderme geralmente ela é colorida, certo? Por quê? Porque nessa epiderme existem células, alguns autores chamam essas células aqui pelo nome de cromatóforos. E esses cromatóforos, ó, eu vou dando aqui, por exemplo, com o bisturi aqui, eu estou tentando tirar um pouquinho dessa pele, tá vendo? Ó, a pele está grudada aqui na musculatura do manto, né? Se a gente vai puxando, por exemplo, aqui a pele, ó, ela vai saindo
percebe que ela vai saindo. Pois é, essa pelezinha, como eu estava dizendo para vocês, é super importante para camuflagem, né? Porque esses cromatóforos, eles produzem pigmentos, e esses pigmentos, eles são mobilizados conforme o ambiente em que o animal esteja. Existe uma ligação sensorial desses cromatóforos com o sistema nervoso, né, da lula, com o gânglio nervoso dela, basicamente. E quando ela percebe uma mudança de cenário, ela mobiliza, ela manda sinais, né, nervosos para esses cromatóforos. Esses cromatóforos, eles são capazes de mobilizar o pigmento na epiderme de tal maneira que isso ajuda ela a mudar de cor, né? E é sensacional. Outra coisa também que seria legal que vocês sentissem depois, né, antes de começar a abrir, etc., é o próprio tentáculo. Repara que o tentáculo, né, ele é formado por ventosas. E essas ventosas, elas, se você colocar a mão aqui na ventosa, você vai sentir uns ganchinhos, né? A presença assim de umas estruturas. Dá até para tirar o ganchinho, ó. Eu tirei um aqui, é que você não vai ver no filme direito, né? Mas na hora que você estiver fazendo a dissecção, você vai ver, né? Esses ganchinhos, eles engancham na vítima mesmo, né? A função desses ganchinhos é facilitar a adesão da ventosa à superfície da presa, ao tegumento da presa, né? Ou seja, é uma outra adaptação à vida predatória, né? Ah, mas professor, a lula tem toda uma hidrodinâmica, não tem? Claro, você vê que ela tem um formato de foguetinho exatamente para facilitar o deslocamento na água. Além disso, e essas estruturas que eu estou segurando aqui são as nadadeiras, né? Para dar direção a esse movimento dentro da água, correto, gente? Vamos abrir então a lula no próximo. Beleza, então vamos abrir a nossa gloriosa lula agora, correto? Bom, então vamos lá, vamos preparar, deixar ela numa posição um pouquinho mais esticada. A gente vai colocar a tesoura no manto, né? Essa região aqui se chama manto. Muito cuidado na hora da colocação. Por quê? Porque eu não quero prejudicar os órgãos internos, não é? Então a gente vai cortando, tá vendo? Ó, essa parte aqui do manto tem uma musculatura, né? Tem aquela pele que eu te falei, né? Os cromatóforos, e tem uma musculatura. Muita gente usa, né, essa parte da lula para comer, né? Essa parte e a parte que tem os tentáculos, né? Então eu tô abrindo o manto, tá certo? Tô averiguando que tem coisas lá dentro, né? Quer dizer, essas coisas nada mais, nada menos são que os órgãos internos, né, do animal. Legal, então eu vou abrindo, a gente vai abrindo, correto? Estou mostrando os órgãos internos, né? Você está vendo aí que está saindo aí um líquido, né, meio escuro, porque esse líquido ele saiu da bolsa de tinta, né? Essa bolsa de tinta é uma tinta, né, que os cefalópodes liberam para confundir os seus predadores. Essa tinta ela é expelida lá por aquele sifão exalante, né? Só que a bolsa aí deu uma explodidinha, certo? Vamos ver o que a gente consegue ver, né? No meio desses órgãos, no meio dessa muvuca. Essa muvuca nada mais é do que o conjunto de órgãos do animal, né? Esse conjunto de órgãos do animal tem um nome. A gente chama isso daqui pelo nome de massa visceral. Tá bom, mas antes de olhar ali a massa visceral, lembra lá daquele sifão exalante que eu te falei? Olha aqui o sifão exalante, ó. Certo? Por aqui, que o molusco, né, a nossa querida lula, libera água, expele essa água com pressão. Essa daqui é aquela musculatura que fica em volta, né? Ó, essa musculatura se contrai e injeta água com pressão. E olha só a glândula de tinta aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a glândula de tinta, essa que fica aqui mais na região do meio, né? Vamos ver aí, porque essa glândula de tinta, ela parcialmente já deu uma estouradinha, né? E geralmente essa tinta ela é liberada exatamente por aquele sifão exalante, né? Então, vamos ver aqui se eu consigo, ela tá meio murchinha, né?
certo? Mas vamos ver aqui se eu consigo tirar com cuidado. Tem uma membraninha, né? Uma espécie assim de mesentério que segura essa glândula, né? Ó, eu estou segurando aqui a glândula, aqui assim e tal, né? Então tá bom. Aí essa glândula é super importante para ele. Eu vou dar aqui uma cortadinha, tá certo? Então tá bom. Vou colocar aqui, por exemplo, aqui no Becker, vamos ver se ainda tem tinta aí, né? Certo? Talvez não tenha mais, né? Porque eu já... Opa, tem tinta sim, olha lá, tá vendo? Deu uma estouradinha aqui, ó. E a água aqui, por exemplo, do Becker, tá ficando um pouquinho mais escura, né? Essa tinta antigamente, ela era usada, né? Para fabricar, por exemplo, tinta de caneta, né? Lá na China tinha uma cidade chamada Nanquim, e nessa cidade chamada Nanquim se utilizava muito essa glândula de tinta para extrair, né, essa tinta para fazer caneta. Por isso que existe a tal da caneta Nanquim, né? Essa caneta Nanquim é uma homenagem, né, na verdade, por exemplo, a essa glândula de tinta que a gente encontra nos cefalópodes, nas lulas, nos polvos, certo? Então tá bom, vamos ver o que mais tem de importante nessa área aqui. Vamos lá, ó, uma coisa importante aqui, as brânquias. Aí as brânquias, você sabe, né? Esse animal é um animal aquático. Se ele é um animal aquático, ele tira o oxigênio da onde? Da água. Ora, e qual que é o órgão especializado em tirar oxigênio da água? São as brânquias. Estou segurando elas aqui, ó. Aqui tem uma brânquia, aqui tem uma outra brânquia. Tá vendo? Né? Então tá bom. Bom, o que acontece que é uma característica bem peculiar também dos cefalópodes? Os cefalópodes, eles têm 3 corações. Olha só que interessante. Eles têm um coração chamado coração sistêmico. É esse carinha que fica aqui onde eu estou bem no meio, ó, das brânquias, aqui onde eu estou botando o dedo. Esse aqui é o coração sistêmico. E bem na base da brânquia, bem aqui no comecinho da brânquia, ó, aqui e aqui, tem os corações branquiais. Então ela tem 2 corações branquiais e um coração sistêmico. E como é que funciona toda essa circulação? Bom, vamos lá, vamos começar por algum lugar. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo coração sistêmico. Ele tem esse nome de coração sistêmico porque ele bombeia o sangue para todo o corpo. Então esse coração, o que ele faz? Ele bombeia o sangue para os órgãos, sangue arterial, né? Então o sangue sai com oxigênio, vai para os órgãos absorvem o oxigênio, liberam gás carbônico, aí o sangue fica venoso. Quando o sangue fica venoso, com gás carbônico, ele volta, mas ele não volta para o coração sistêmico, ele volta para os corações branquiais. Então aquele sangue venoso, ele volta para esses corações branquiais. Os corações branquiais bombeiam o sangue venoso para a brânquia. Na brânquia acontece a hematose, né? Ou seja, o sangue venoso se transforma em sangue arterial, porque o gás carbônico é expelido e o oxigênio é absorvido. E lá na brânquia, então, o sangue venoso se transforma em sangue arterial. E da brânquia, o sangue arterial retorna para o coração sistêmico. E aí começa tudo de novo, não é? Então tá bom. Bom, professor, e essa muvuca aqui? Bom, essa parte que a gente está vendo aqui, onde eu estou mexendo, isso aqui é tudo sistema, uma parte aqui considerável aqui do sistema digestório do animal. A boca a gente viu que começa, né, aqui, né, certo? Nessa região, que a gente até tirou aí para vocês aí, né, no outro videozinho, por exemplo, a mandíbula dela, certo? Agora, aí ela tem, né? Ela tem lá a boca, ela tem estômago, ela tem intestino, ela tem sacos intestinais. Muitas vezes eles ficam muito próximos uns dos outros, assim, e fica meio difícil a identificação nessa muvuca toda, nessa massa visceral. E o ânus, ele finaliza lá no sifão exalante. Então o cocôzinho dela também sai lá pelo sifão exalante quando ela dá aquele jato de água, né? Tá certo. Essa parte mais, digamos aqui, ó, superior, né, ao coração sistêmico, você vai encontrar os órgãos excretores. Você vai encontrar os nefrídeos, por exemplo, né, ela excreta por nefrídeos, e os órgãos reprodutores. Essa região aqui, toda branca que você está vendo, é uma gônada. O que é uma gônada? É um órgão sexual.
Nas fêmeas, esse órgão sexual são os ovários, no macho, esses órgãos sexuais são os testículos, né? Nem sempre é muito fácil distinguir o que é ovário e o que é testículo, mas a gente sabe que aonde eu estou botando o dedo, é aqui que são fabricados os gametas, né? Tá certo. Agora, uma outra coisa muito interessante. Muita gente pensa que a lula não tem concha, mas ela tem concha. A concha dela fica interna. Como assim interna? Sim, ela tem uma concha interna e a gente vai tirar essa concha interna. Então, por exemplo, onde eu estou um pouquinho mais aqui nessa parte dorsal da lula, né? Onde eu estou colocando agora aqui o dedo, começa a pontinha de um negócio que vocês vão sentir que é meio durinho, né? Esse negócio que é meio durinho, assim, que parece ser uma cartilagem, nada mais é que uma espécie de concha. Ela vai daqui até aqui. A função dela é dar o quê? Sustentação, é uma concha interna, né? Então o que a gente vai fazer? Com cuidado, a gente vai tentar tirar da lula essa conchinha, né? Então vamos ver se eu consigo tirar. Vamos lá então, ó. Ela parece uma espécie de pena, certo? Olha eu tirando aqui, ó. Tá vendo essa coisa transparente que tá saindo? Isso daqui é a concha interna, muito louco. Olha só a concha interna dela. Isso daqui que dá sustentação para o corpo dela. Então ela tem esse formato hidrodinâmico, esse formato de foguetinho, muito em função dessa estrutura aqui. Na hora que vocês estiverem dissecando, né? Vocês vão ter que tirar isso daqui e mostrar lá para mim. Olha só, certo? Bom, então tá bom. Basicamente, a gente viu aí as principais estruturas. Talvez alguém pergunte assim para mim: professor, cadê o cérebro mesmo? Pois é, o cérebro, né, o gânglio cerebral, ele fica localizado nos olhos. Mas cadê os olhos? Aqui, ó, eu estou segurando os dois olhos dela aqui, né? Os dois olhos dela. E o cérebro é uma espécie de massa branca localizada lá dentro, né? Nessa região aqui, ó. Certo? Agora, tem um negocinho aqui no olho da lula, muito interessante, né? Que aqui está o olho da lula, né? Tá meio embaçadinho, porque a lula aqui ela já está meio morta, né? Não está exatamente totalmente fresca, correto? Então ela já está aí num estágio aí pós-morte, digamos assim, tá? Aqui é o olho, ó, tô apertando o olho dela, tá vendo? Aqui, ó, tô apertando o olho dela. Se você apertar o olho dela, não venha ficar falando que você tá com nojo, né? Porque você é um aluno de medicina, para com isso, né, gente? Você é uma aluna. Se você apertar o olho dela, você vai sentir lá dentro uma bolinha. Como assim? Tem uma bolinha dentro do olho da lula? Exatamente, tem uma bolinha dentro do olho da lula. Será que a gente consegue tirar essa bolinha aqui, ó? Com cuidado para você não cortar o seu próprio dedo. A gente pode enfiar a tesoura aqui e cortando os tecidos aqui do globo ocular, né? Vai sair aí uma secreção, um sangue, provavelmente um líquido. Mas sabe o que eu estou fazendo? Eu estou segurando essa tal bolinha meio dura que tem lá no olho dela, né? Aí segurei, ó, pronto, consegui tirar aqui um negocinho, tá vendo? Esse negocinho que eu consegui tirar é uma esfera que fica dentro do olho. Essa esfera que está aqui dentro do olho, olha só que legal, aqui, ó. Tá vendo essa esfera que está aqui dentro do olho? Isso aqui é o cristalino. Cristalino, sim, é uma espécie de lente, né? Que fica dentro do olho do animal, né? Esse animal ele tem uma visão muito boa, né? É uma outra arma, inclusive, desse tipo de animal. Seria legal que na sua dissecação você também conseguisse com muito cuidado, né? E sempre numa aula de dissecação você tem que tomar cuidado para não se ferir, não cortar o seu dedo sem querer, tá certo? Mas está aqui o nosso cristalino, certo ou não, pessoal?